Fala pessoal, boa tarde aí todo mundo, são 15 horas, vamos aqui para uma live extra, né, no Instagram, devido a essa reforma tributária do PT que está tentando ser aprovada de qualquer jeito, com apoio do Tarcísio, né, e muita gente não está entendendo essa briga. Hoje teve reunião do presidente Jair Bolsonaro e com o PL. A reunião tinha dois objetivos. O primeiro ponto ali era falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, né? O outro ponto era o Tarcísio, que posou ontem com o Haddad, e o Tarcísio está defendendo ativamente a reforma do PT. O que o Tarcísio de Freitas está fazendo é defender a reforma do PT. E aí a gente vai perguntar por quê, né? Aí, se você quiser saber mesmo o porquê, é porque existem dois pontos. Primeiro, trata-se de um acordo no qual detém ali o Arthur Lira, né, ele designou o Tarcísio para ser o representante dos governadores. E o segundo é ideológico, porque o Tarcísio de Freitas ele possui essa inclinação à agenda globalista, à agenda 2030, à agenda da ONU, né? E o Tarcísio ele está muito empolgado com o conteúdo da reforma. Vamos entender, pessoal, que o STF, tudo isso que está acontecendo, né, por trás tem a agenda da ONU, né, a agenda globalista. O que é a agenda globalista? Muito se fala de globalismo, pouca gente às vezes entende o que é isso. Rapidamente são órgãos burocráticos que vão criar uma governança de cima para baixo com pessoas não eleitas, né? E dessa forma, através do conselhão que está incluso nessa equação aí da reforma tributária, o Tarcísio ele se colocou aí como o garoto propaganda da reforma do PT. Essa aqui é a verdade. Tá? O Tarcísio de Freitas é o garoto propaganda da reforma do PT. Ele foi hoje ao PL para tentar convencer os deputados a irem contra Bolsonaro, né? E dessa forma aprovar a agenda. O que tem dentro dessa agenda? Não sei se vocês viram, postei lá no Vista Pátria, a Tabata Amaral, né? A Tabata Amaral comemorando a agenda ESG, que é o tal do cashback. Uma das coisas que está inclusa nesse pacote é a segregação, é o imposto por cor ou gênero. Está incluso na modalidade de cashback, isso para alimentar a agenda ESG, a agenda globalista, né? E o Tarcísio, justamente por ele ter entrado na direita, ele foi escolhido pelo Arthur Lira para comandar o movimento de governadores em prol da reforma tributária. Por outro lado, eu quero trazer aqui um ponto interessante. O Arthur Lira está aceleradíssimo com essa reforma, né? A pessoa perguntando, Tarcísio está vendido? Não, ele acredita nessa reforma. A ideia do Tarcísio e a ideia do PT nesse momento, que é sobre essa égide de uma agenda supranacional, está de acordo com o Tarcísio. Na verdade, ele não está vendido, ele acredita nisso. Ele acredita na mesma coisa que o PT nesse momento. Então não é que ele esteja vendido. Além do ponto dele acreditar, tem esse fator dele ser o representante do Lira no meio dos governadores. Vocês viram vários governadores indo contra essa reforma, né, porque concentra a arrecadação no governo federal, né, então é governador indo atrás de recurso. E aí o Tarcísio está convencendo esses governadores a votarem com o PT. Um dos que não aceitaram até agora é o Caiado, inclusive foi falado na reunião ainda há pouco no PL, né? Agora, sim, de fato, o Tarcísio foi vaiado. Tá? Os deputados do PL vaiaram, os integrantes deputados estaduais e federais vaiaram o Tarcísio agora à tarde, porque o Tarcísio estava lá tentando convencer esses deputados de que a melhor forma de fazer oposição ao PT é fazendo o que o PT quer, né? Então não tem o menor cabimento. Bolsonaro foi muito enfático hoje nas suas redes sociais, indo contra essa reforma e orientando. Inclusive, no vídeo que está postado aqui no meu feed, o Bolsonaro fala, só aprova se o PL votar junto. E é por isso que surge um fator novo. Ainda há pouco, o Arthur Lira, né, você que está me vendo aí,
o Arthur Lira pediu para que o PL não orientasse contra. Significa o quê? Está faltando voto. Se o Arthur Lira está pedindo para o PL para não votar contra, está faltando voto. E, de outra forma, né, o que o Bolsonaro quer? O Bolsonaro, ele quer outra reforma. Ele não quer que sejam apreciadas essas emendas. Ele quer um novo texto. Né, que seja feito um novo texto através das comissões. Se isso acontecer, essa reforma não sai. Então é uma vitória da direita. E o que tem de importante aí? Porque eu falei que o Tarcísio é o representante do Arthur Lira. O Arthur Lira mandou o Tarcísio lá no PL justamente para convencer o PL a votar pela reforma. Não conseguiu. O Tarcísio foi vaiado no PL, tomou um enquadro de vários deputados, inclusive do Salles, né? E também esporro do Bolsonaro. Bolsonaro não se alinhou à ideia do Tarcísio. Essa ideia é globalista de fato, na sua essência, né? É um imposto que vem para segregar e, além disso, né, vai prejudicar mais de 1.000 municípios e concentrar. E o conselhão, que é o que o PT quer, que aquilo que o Caiado falou que parece com coisa de venezuelano, é o quê? Serão indicados pela maioria. Governo estadual e governo federal. Aí eles estão querendo um fundo de repasse. O que o Tarcísio ganha com isso? O Tarcísio vai ganhar um repasse, um fundo que será repassado para o governo dele. Então também tem dinheiro envolvido na história, né, através dessa arrecadação aí, esse benefício. O que tem de fato novo nessa pressa do Lira? Hoje foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Percebam aqui a situação. Sempre que tem votação importante na Câmara contra o PT, né, que pode prejudicar o PT, surge algumas coisas, né, do Lira. Agora foi o acolhimento no caso de Alagoas, do FNDE. Lembra dos kits robóticas? Teve aquela operação policial no qual o Flávio Dino disse que não era para perseguir o Lira, não, né? Pois bem, hoje o STF resolveu acolher. Isso aí foi encaminhado, o resultado da operação Hefestos, no qual teria ali problema de fraude no kit robótico. Então é uma arma na cabeça do Lira. Tem hoje, nessa tarde, uma arma na cabeça do Lira. Só que não adianta, né? O sistema sabe que vai precisar de voto. Não é à toa que o Lula ontem liberou mais 2 bilhões em emenda. A questão não adianta o Lira, mesmo com a arma na cabeça, ele tentar passar por cima se não tiver o voto do PL. Foi por isso que o Bolsonaro chamou deputados do Brasil inteiro, primeiro para falar sobre a questão da inelegibilidade e também foi tratado esse assunto da reforma. E é importante ver isso porque muitos falavam do Bolsonaro liderando a direita. Muito deputado aí do PL dizendo, mas o Bolsonaro está nos Estados Unidos e agora, e como é que ele vai liderar os Estados Unidos? Pois bem, o Bolsonaro está no Brasil e o que ele fez hoje é justamente direcionamento de liderança, né? O Bolsonaro hoje foi enfático, votem contra. Se não for para votar contra, vai apreciar o texto novamente. Não tem como um texto de 142 páginas ser analisado em 20 minutos. E detalhe, o texto vai ser refeito. Tentaram fazer ontem e não conseguiu. Agora o texto vai ser refeito. Esse texto que vai ser refeito vai ser entregue hoje às 18 horas. E aí o que pode ser feito do resultado dessa reunião hoje do PL? A situação é o seguinte. O Tarcísio, se ele for levar a negativa do PL em votar contra, né, o que o Bolsonaro e o PL aqui, o Valdemar, quer? Eles querem uma apreciação melhor do texto. Lembrando que o Lira está com uma arma na cabeça do STF. Né? Coincidências, processos contra o Lira sempre acontecem nesses dias. Se o Lira adiar, ele pode sofrer consequências. Né? Se o PL for unido hoje e obedecer a diretriz do presidente Jair Bolsonaro, a pauta não passa, por se tratar de PEC. E tem votação em 2 turnos. Né? A votação é feita em 2 turnos. Se a pauta não passar,
naturalmente essa matéria vai ser adiada. Não vai ter quórum na semana que vem e a matéria fica para agosto. Né? Agosto de Deus, não, agosto. Mas o texto terá que ser apreciado. Vão ter que olhar detalhadamente. E aí, a direita passa a fazer parte da construção do texto. Aí é outra história. O ideal é o arquivamento. O arquivamento. Né? Coloca para votar e perde. Mas não podemos também arriscar essa votação devido às emendas que o Lula colocou. Então, o ideal, um meio termo nessa negociação aqui, o meio termo, a vitória momentânea, seria o adiamento da votação. Tá? Porque não é garantido que eles percam a votação. Então, se o Lira adiar a votação, e o Lira, ele costuma ter palavra. Se esse é o acordo, né? Se esse é o acordo do adiamento, se o Tarcísio for lá como emissário do Lira e volta com essa resposta e ele cumprir, não terá votação hoje. Se tiver votação hoje, aí vai ser esse modo bagunça aí. Não tem cabimento um governador de direita, e eu falo isso, mas ele nunca disse que é direita. Ele estava falando que é direita, hoje lá na reunião. Ele estava na cara de todo mundo dizendo que é direita. Então não tem porquê um governador de direita, por mais que ele simpatize com a agenda da ONU, com a agenda, né, das burocracias supranacionais, de ingerência, tanto através de legislação quanto através de tributação, porque vamos falar aqui do imposto verde. Pobre não pode ter nada, segundo essa gente. Se você trabalha e ganha um pouquinho mais de dinheiro e quer comprar alguma coisa melhorzinha, você vai pagar mais imposto. É isso que é a tributação em cima do sucesso das pessoas. Tem o tal do imposto do pecado, né? O cara que gosta de tomar uma cervejinha vai ficar mais caro. São vários pontos nocivos dentro desse texto. E não tem como refutar. Não tem. Qual seria a solução legislativa para isso aqui? Dentro de um processo de oposição normal. Você apresentar emendas ao texto. Agora me diga como é que você vai apresentar emenda ao texto com 20 minutos de análise. Não dá. Não dá. Então, a alternativa mais sensata é o adiamento. Se Lira não tiver com esta arma na cabeça, pronta para atirar em cima dele, com essa questão no STF, a decisão mais sensata é o adiamento. Se for para votação, terá que votar em bloco, terá que votar não, em bloco. E torcer para não ter quórum suficiente, para não dar voto suficiente no quórum que vai se formar hoje. O quórum não vai ser completo, tá? Então, torcer tudo pode acontecer, se for a votação. Tem 99 do PL, vai ter mais um novo, e tem mais uns outros aí que podem votar contra também. O ideal seria o adiamento nesse exato momento, tá? Se o Tarcísio foi até o PL hoje, realmente, com a intenção de diálogo, e esse diálogo não é uma imposição, né, se realmente é diálogo, então tem que ouvir o lado de cá. Né? Esse é o ponto. E o Bolsonaro falou que ficou chateado com o Tarcísio. Ele falou isso na reunião, mas ele está aberto à conversa. Qual é a conversa agora? A conversa não é apresentar emenda, não é fazer destaque. A conversa é adiar a votação. É isso, tá? E só para trazer aqui, eu quero trazer para vocês a resolução aqui do Portinho, senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, que ele fala aqui sobre as reformas, né? No item 3, ele fala do apanhado aqui da democracia relativa, fala da elegibilidade do Bolsonaro e vem para esse ponto importante de hoje, que é o seguinte: reformas começaram, várias, no governo Bolsonaro, inclusive a reforma tributária, cujas PEC 110 e 45 são pilares e princípios do que caminha hoje na Câmara. Mesmo que sejam feitos ajustes nela, o setor de serviço e comércio, governos estaduais e prefeituras, o que importa é a carga tributária que vai recair sobre o cidadão. A classe trabalhadora, os mais vulneráveis e a classe média. O brasileiro em geral não aguenta mais tanto imposto. Não há estudo de impacto, nem projeções sobre esse projeto. Isso é muito importante.
um dos pontos colocados também é fazer o estudo de impacto dessa tributação, que não foi feito, né? Somos a favor da reforma, inclusive a iniciada no governo passado, governo Bolsonaro. Mas esta, em caixa alta, esta carece de debates e análises. Se for no atropelo, sem isso o PL poderá sim fechar questão contra. O PL fechar questão contra, o Lira está pedindo, pelo amor de Deus, que não façam isso. Então o jogo não está ganho para eles, não. O que o Portinho está falando nesse ponto aqui? Se não for feito o que foi oferecido pelo PL na reunião de hoje, o adiamento para análise, né, aí sim você conseguir fazer emendas que possam, né, tirar essa deturpação feita pelo governo do PT, aí ok. Todo mundo ganha. Na verdade, o governo perde. Porque eles sabem que não vão conseguir tratorar do jeito que eles conseguiram se analisarem o texto. E o governo ele quer concentrar os recursos na mão deles, na tributação. E, além disso, criar essa espécie de soviete. Como é que funcionava na União Soviética? Conselhos, tinha conselho para tudo. E agora tem um conselho federativo, que vai tratar da tributação. Pessoas não eleitas, indicadas, que vão tratar da tua tributação, né? Então, é importante que esse conselho não exista. Chega de conselhão. Conselhão é coisa de comunista. Conselhão é coisa de comunista. Por isso que o senador Ronaldo Caiado, o governador, falou que é coisa de venezuelano, né? E pra gente ir aqui para finalizar a live, tem esse ponto, né, da tributação que é feita com base no gênero. Vejam só. Hipótese de devolução de imposto. A sua restituição, presta atenção nesse trecho aqui. A sua restituição de imposto de renda vai ser baseada na sua cor da pele. A sua restituição de imposto de renda vai ser baseada na sua cor da pele ou no seu gênero. Veja aqui no artigo. Hipótese de devolução de imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda, gênero ou raça. Vai ter seletividade na restituição do imposto de renda. Um outro ponto importante que o Bolsonaro falou hoje é o seguinte: por que não dá para fazer a votação do jeito que está? Não dá para chegar aqui num acordo nisso? Porque tem muita brecha aqui que abre para lei complementar. Eles vão fazer uma emenda na Constituição, estão mudando a Constituição. E depois, o que vai ocorrer? Eles vão colocar ali uma lei para regulamentar aquele artigo constitucional. E aí, amigão, quando for lei, e projeto de lei é maioria simples, estamos falando hoje de maioria qualificada, mais de 300 votos, projeto de lei maioria simples, eles vão colocar qualquer absurdo nisso aí. Então, é um absurdo que isso vá à votação do jeito que está. E o Tarcísio está preocupado, diz ele. Na verdade, o Tarcísio está defendendo a agenda da ONU. Ele diz que está preocupado com a narrativa da direita se tornar contra a reforma tributária. Porra, ele foi vaiado na hora que falou isso. Que história é essa? Que história é? Todo mundo sabe que a direita é a favor da reforma tributária. A questão é que reforma tributária para criar conselhão, para criar concentração de imposto na mão do governo central, isso é coisa de comunista, pô. Não, é comunismo na sua essência. E aqui eu não estou aumentando a significação do comunismo. A União Soviética trabalhava dessa forma. Então é comunismo no sentido literal de regime que já passou pelo Brasil. Pelo Brasil, não, pelo mundo, perdão. É a íntegra, na literalidade de um regime comunista, um conselho federativo, como eles querem colocar. É tirar o poder dos municípios e dos governadores. E aí o Tarcísio entrou como emissário de governador. O Tarcísio está trabalhando para convencer o governador a aceitar um troço desse. Por quê? Porque tem imposto verde. O que é o imposto verde? Imposto verde é não permitir que o pobre tenha carro. Porque o pobre que tiver um carro mais antigo, que emite mais carbono, vai pagar IPVA mais caro.
Se você compra um carro caríssimo, elétrico, aí você vai pagar menos. E quem lucra com isso? Quem lucra são os setores que possuem interesse nessa agenda verde. É o imposto verde. Você, que aí está me assistindo, se você for entregador de aplicativo ou for Uber, a sua tributação vai aumentar. Você vai pagar imposto, seu serviço vai ser desvalorizado. Não pode passar esta reforma. Então foi muito importante que o presidente Jair Bolsonaro tenha liderado isso. Agora vamos aguardar nas próximas horas. 18 horas sai o texto. E vamos ver se vai ser colocado em votação ou não. Mas sobre a questão do Tarcísio, para quem chegou depois, é isso. O Tarcísio está pensando igual o governo. O Tarcísio, ele acha, né, que... Inclusive, né, no texto é falado que ele atende ao consenso mundial. Porra de consenso mundial! Eu quero saber o que vai prejudicar ou não o meu povo. Consenso mundial? Que história é essa de consenso mundial? Na hora deles lá cortarem árvore, fazerem um caramba lá na Europa, nos Estados Unidos, não teve ninguém se metendo na vida deles. Né? Agora estão querendo cantar de galo aqui com essas instituições burocráticas. Burocráticas que o povo não vai votar. Você aí não vai votar para conselhão, não. Quem vai escolher o conselhão vai ser o presidente da República ou o governador. E é como o Caiado falou. Você já viu o governador não ter maioria? É óbvio que vai ter maioria e vai indicar um... Imagina hoje o PT indicando o chefe do conselhão. Só imagina nesse cenário. E outra coisa, veja quem está comemorando. Quem está comemorando é Tabata Amaral, né? O filhote do Lema. Ela está comemorando isso aí. Ela está comemorando a tributação que os absorventes, por ser um item de higiênica de gênero, vai ter menos tributação. Enquanto isso, você paga mais caro na tua comida. É como a Júlia Zanata falou, pobre não come absorvente. Isso é um absurdo. Vamos aguardar as próximas horas, mas a reunião hoje, o Tarcísio foi vaiado. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui.